Como eu virei um cozinheiro no exterior? Olá, eu sou Pedro, eu tenho 6 anos de experiência na cozinha, sendo boa parte deles no exterior, mais especificadamente na Austrália. Nesse primeiro vídeo eu vou falar como foi plantada a ideia de ser cozinheiro lá fora. Como cargas d'água você virou cozinheiro no exterior, Pedro? Então, por volta dos meus 19 anos de idade, eu fui confrontado com uma ideia que muitos jovens têm que fazer no começo da sua vida adulta. Qual carreira seguir e qual curso cursar. Sempre gostei de números, computação e lógica, mas só que eu nunca me vi trabalhando na frente de um monitor. E aí eu posterguei o máximo dessa escolha que eu pude, até quase considerando não fazer essa escolha naquela época, até que minha mãe me lançou um ultimato. Você tem que escolher um curso para tentar o vestibular para quando você for preso, você ter uma cela especial. Eu falei, sério, mãe? Quando? Não se. Depois dessa conversa esclarecedora, eu resolvi colocar o tic-teco para trabalhar, me aplicar para passar no vestibular e eu tentei 2 vestibulares. Tentei para administração e turismo na UFRJ e na UF, respectivamente. Fiz as provas e eu tirei notas bem medíocres. Eu não achei que eu fosse passar para nenhuma delas, sem spoiler. Com a decepção e a vergonha de não ter passado, eu fiquei a esmo por um tempo, até que em determinado momento, lendo um quadrinho, um mangá, na verdade, chamado One Piece, eu me deparei com um personagem que era o cozinheiro da tripulação, chamado Sanji. Ele era louro, que nem eu, era super camarada e empático com o sofrimento dos outros, como eu gosto de pensar, que eu sou também. E ele era mulherengo. Enfim, eu me identifiquei o suficiente com esse personagem para pensar: uau, deve ser bem maneiro ser cozinheiro e chefe. Eu fui falar com a minha família e da minha ideia, e as reações foram as seguintes. Da minha mãe, ainda falando: meu filho, você tem que ficar de olho para quando você for preso, você tá lá, safa as suas coisas. O meu pai, ele falou que concordava, que pelo menos se eu fosse cozinheiro, fome, eu não ia passar, e ele estava certo. E minha irmã foi meio dane-se, não ligou muito. E meu tio, que mora no exterior, ele falou que é uma excelente ideia, que chefes de hotéis e de restaurantes 5 estrelas ganham o peso deles em ouro por ano para fazer o que eles fazem, e era isso que eu precisava. Eu falei, caraca, é isso. Eu vou ser um pirata empático, cozinheiro que recebe bem pra caramba e é isso aí. Era o que eu precisava para fazer essa decisão naquela época. Nesse tempo, entre ter terminado o vestibular, eu fiz cursos profissionalizantes no Senac de Niterói, sendo eles técnicas básicas de cozinheiro, sushi e confeitaria. Durante um desses cursos, eu fiz um amigo, Hernande, abraço, se você estiver assistindo, que tinha um plano de ser cozinheiro em Ilha Grande, que é uma ilha grande, no litoral do Rio de Janeiro, que é um paraíso turístico. E veja bem, eu ia ser um cozinheiro loiro, num lugar que você só podia chegar de barco. Eu ia ser o Sanji. Era o universo dizendo o que eu tinha que fazer e para onde que eu tinha que ir. Mas, segundo Joseph Klimber, e se você não entende essa referência, ou você é muito jovem, ou então eu sou muito velho para estar fazendo ela, a vida é uma caixinha de surpresas. E eu passei no vestibular, na 9ª reclassificação. E como eu não queria ir para a cadeia normal, eu me inscrevi, me matriculei, e na semana seguinte eu já estava começando meu primeiro semestre da faculdade e o trote. Que, aliás, eu fui o calouro VIP do trote por ter sido o calouro que mais juntou dinheiro para a chopada.
E eu fiz isso porque eles me pintaram de ursinho carinhoso e eu cobrava R$ 5 o abraço. E embora a minha faculdade tivesse um foco mais teórico e administrativo, a ideia de ser um cozinheiro pirata louro nunca saiu da minha cabeça. E por isso, toda vez que eu tinha a oportunidade, eu fazia alguma coisa voltada para a gastronomia. Eu também estagiei como cozinheiro no Copacabana Palace. Abraço pro chefe João. E JW Marriott, abraço pro Paulo, Gabriela, Sérgio, Serginho e todo mundo mais que me falhou a memória agora. E isso pro desespero dos meus professores e orientadores. E foi depois de ter essas experiências que eu descobri a seguinte verdade. A vida de cozinheiro é puxada, muito puxada, tanto física quanto psicologicamente. E eu me lembro das conversas, infelizmente tristes, né? Que nem os sous-chefes desses lugares conseguiam ter renda suficiente para viverem uma vida tranquilos. E depois de 1 ano e meio trabalhando nisso, e chegando no limite de tolerância da minha faculdade, eu me afastei da cozinha. Foquei nos meus estudos e estágios que valiam pontos para concluir o curso e também consegui um emprego como agente de intercâmbio na CI Viagens. E depois de vender curso para o Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Austrália, todos esses lugares, de ouvir as histórias, de pesquisar sobre, eu fiquei com vontade de fazer o intercâmbio. É meio que difícil, né? Imagina que você é um cozinheiro, que você está trabalhando numa confeitaria e você adora doces. Você não vai provar os doces? Você vai provar os doces. E eu quis provar o intercâmbio. Eis que então eu termino a minha faculdade no final de 2014 e eu decido ir para a Austrália. E eu vou parar esse vídeo por aqui, senão ele vai virar uma epopeia. E no próximo vídeo eu vou falar como que foi a minha chegada na Austrália e o meu reinício de carreira como cozinheiro. E vocês, meus companheiros de carreira? A vida levou vocês para a cozinha ou vocês que procuraram ela? Conta aí nos comentários como que vocês chegaram na cozinha, como que vocês ingressaram nessa carreira. Valeu e até o próximo vídeo. Cheers!